Saudações jurídicas! Eu sou o Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós estamos no 16º episódio com o tema alienação parental. Tenho aqui duas convidadas, lindas, elegantes, inteligentíssimas, que falarão sobre esse tema e vou apresentá-las aqui. Aqui em frente a mim eu tenho Simone Viana, que é advogada civilista com atuação em direito das famílias e sucessões, também colega da área do direito condominial. Advogada em Portugal, ex-presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Associação Brasileira de Advogados, ex-diretora adjunta estadual da Associação Brasileira de Advogados, sócia fundadora do escritório Simone Viana Advocacia, membro efetiva do IAB, colega recentemente empossada lá, meus parabéns. Presidente da Comissão de Direito Condominial da Associação Criminal, ANACRIM, né? Associado IBDFAM, pós-graduada em Direito das Famílias, gente, muita coisa, vou dar uma encurtada aqui, né? Pós-graduada em Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil pela UCAM Niterói. Daqui a pouco ela se apresenta, queridíssima Simone. Ao meu lado, minha amiga Camila Dudley, advogada. Tô vendo a inscrição aqui, não vou dizer, mas é mais um da minha época, né? 20 anos já de formada, especialista em direito privado pela UF, atuante nas áreas do consumo, civil e famílias, com ênfase em mediação de conflitos. Iniciou sua carreira jurídica na empresa Claro, no Rio de Janeiro, atuando no contencioso civil, já foi largada na fogueira, né? Logo de cara, né? Chegando à coordenação também na área criminal, atendendo o judiciário de todo o país através de ofícios, esclarecimento às autoridades. Tem escritório aqui em Niterói desde 2012, 13 anos de atuação na área de sucessões, trabalhista, previdenciário, criminal, empresarial, tarimbadíssima também, só meninas superpoderosas hoje. Atuou como delegada da OAB Niterói em gestões diversas, né? Comissão de Acesso ao Poder Judiciário, Prerrogativas, membro da Comissão de Direito Antidiscriminatório da OAB do Rio de Janeiro. Enfim, também super tarimbada, qualificada, atualmente em capacitação para a coordenação parental do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Meninas, sejam bem-vindas, teremos um bate-papo aqui muito agradável hoje, né? O programa anterior foram os meninos e agora as meninas para trazerem, esbanjarem simpatia aqui para nós. Simone, uma visão panorâmica. O que é alienação parental? Esse tema começou a ser conversado, né? Eu, pelo menos, comecei a escutar de uns, sei lá, 7 anos para cá, isso, 8 anos para cá. Não me recordo, na minha época de faculdade, ter ouvido falar sobre alienação parental. O que é esse tema? E dá uma adiantada o que o programa poderá trazer aqui para os advogados e para as pessoas todas que vão nos assistir aqui, que têm interesse em direito de família e alienação parental especificamente. Dá essa dica aí pra gente, para onde você acha que a coisa vai, faz uma síntese. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite mais uma vez de estar aqui, Egito, ao seu lado, e também na presença aqui dessa amiga que é a Camila. E é um tema que realmente me atrai muito, apesar de eu também ser uma advogada condominialista, né? A gente fica naquela situação. Condomínios têm famílias, famílias são Isso que eu ia falar, não formadas em tem nada a ver condomínios. condomínio com família, né? Tem tudo a ver, porque a gente acaba se envolvendo também com as famílias que estão ali dentro do condomínio. Mas bem, vamos lá, você disse que vem escutando a respeito de alienação parental há 7 anos. Na verdade, essa lei ela é desde 2010. Ela começou com um americano e como que se deu essa história, né? Os americanos eles estavam verificando que tinha uma certa situação entre as crianças em que se fazia, mas era mais na época de guarda, de se falar sobre guarda, guarda compartilhada, guarda alternada, que lá fora tem a guarda alternada, né, Camila? Então começou a se ver que tinha muita alienação parental nessa época. E eu vou te explicar agora o que que é alienação parental. É quando algum parente, né, não, geralmente os genitores, eles se aproveitam de falas, eles falam coisas para as crianças e adolescentes que vão modificar aquela visão que a criança tem do seu pai ou da sua mãe, né? Eu estou colocando isso em palavras bem simples para que todo o público possa entender, né, de uma forma assim bem simples, porque eu gosto de falar para o público em geral, porque os advogados geralmente eles já sabem sobre esse assunto. Ou se não sabem, também vão entender da mesma forma, né? E aí, o que que acontece quando vem essa alienação parental? Ela modifica o pensamento que aquela criança tem do genitor ou da genitora. Como que, por exemplo? Isso acontece quando?
quando se tem geralmente uma separação litigiosa. E por vezes essa alienação, ela é intencional e às vezes não é intencional. Mas isso eu vou falar mais lá na frente. Como que veio essa lei, né, de alienação parental? Veio praticamente da mesma forma que veio a Lei Maria da Penha, devido aos casos que foram aumentando com o tempo, verificando que aquelas crianças estão tendo problemas psicológicos, aí foi se vendo como que se dava aquela situação nas famílias. E aí se fez uma lei específica para tratar daquele assunto, porque era um assunto extremamente peculiar, assim como é também a lei de pensão alimentícia, que é uma lei específica também no direito das famílias. Então, é uma lei que eu considero muito importante, apesar de ter muita controvérsia a respeito, né? Inclusive, existe no Senado tramitando aí a extinção dessa lei, mas também vou deixar para falar mais tarde, porque se deixar também eu vou falando aqui tudo. Você já me Ge- perguntou coisa que eu já estou indo Gente, eu além. estou aqui olhando como família tem uma extensão assim Tem. grande, né? Da época que eu estudei para cá, Nossa E Senhora, você vê, é de 2010 essa lei, né? Nós é, estamos já tem o quê? caramba. 15 anos essa lei. Obrigado, Simone, então, pelas considerações sobre alienação parental, tema muito rico. Deixa eu perguntar agora para Camila Dudley, minha amiga. Alienação parental, uma visão assim geral, o que é alienação parental e como que você se envolveu na parte de família também, né? Se quiser falar algum caso, e uma visão inicial assim do programa, o que a gente vai abordar hoje aqui, né? Simone já começou a falar vários assuntos de guarda, alienação parental, caramba, eu que não sou da área de família, já fiquei assim, né? Perplexo, né? Como é rico, como é complexa essa área, né? Então, a lei de alienação parental, ela chegou aqui, e que bom, né, que isso aconteceu e vocês vão entender melhor isso no decorrer da nossa conversa aqui. Ela veio para tentar, inibir atos praticados por genitores ou por qualquer outro familiar que esteja à frente dos cuidados de uma criança, atos que atrapalham a formação psicológica de uma criança em relação ao outro genitor, com intenção de afastar essa criança do genitor fisicamente e afetivamente. Esses comportamentos, eles atrapalham o desenvolvimento de uma criança e dependendo do reflexo, do grau de alienação parental, essa criança, e dependendo do momento que isso é detectado, essa criança, ela pode sofrer, assim, danos irreversíveis na vida dela, com reflexos até, eh em relações afetivas futuramente, Educação, relacionamentos. aprendizagem, relacionamento, né? Tudo, Sim. né? E qualquer pessoa pode praticar alienação parental, né, não só o pai ou a mãe, mas qualquer pessoa que detenha, né, que esteja à frente desses cuidados, que tenha autoridade parental. Pode ser um representante legal, uma madrasta, um avô. E assim, como é que o direito de família chegou, né, até mim? Comecei inicialmente com o consumo, né, Começou na fogueira, né? Claro, não tô vendo aqui contencioso, cível, né? Caramba, né? e Já aí começou você no Já tiroteio começou, ali, é né? Aí falou assim, verdade. eu tô com pouca emoção na vida, deixa eu ser advogado de família, né? você inicia, né, fazendo trabalhos ali para as pessoas mais próximas, e aí, assim, eu comecei a perceber como eu poderia ajudar muitas famílias, atuando, né, nesse direito, que hoje, eu posso falar que é 80% da minha atividade profissional. E, assim, o que eu acho mais importante, assim, na minha atuação no direito de família, é que eu não auxilio as pessoas, a minha intenção não é ajudar só a assinar um papel, né, e sim realmente entender aquele contexto familiar, inclusive, né, quando eu faço uma reunião, a primeira consulta que eu faço de família, eu tento entender todo o histórico familiar, entender os comportamentos das pessoas envolvidas, né, como é que foi aquela separação, para tentar, de alguma forma, ajudar no restabelecimento dessa tranquilidade, principalmente para a criança, né, porque um advogado de família tem que se preocupar, né, tem que ter o foco no melhor interesse, na supremacia do interesse da criança. Então, assim, a atuação é essa, né, auxiliar,
tentar reduzir aquele conflito, ajudar na elaboração de um acordo, quando é viável, quando não é, a gente vai para o contencioso com as provas que a gente tem, infelizmente, mas, né, aí o judiciário atua. E é isso. E acabou que hoje o direito de família está inserido em mim Ou seja, e completamente eu não diferente de mim, consigo. né? Ela começou no consumidor, né, Sim, Camila? sim, E assim, eu em condomínio, e aí depois eu fui para a família também, porque eu achei que, né, tinha ali conexão. E uma coisa assim que eu queria só pontuar no que você disse, que eu achei extremamente importante, a questão do princípio do melhor interesse da criança, né, que a gente tem que visar realmente, toda vez que a gente encontra qualquer problema familiar que envolva a criança, que envolva menor, né, pode ser um adolescente também, a questão de que muitas vezes essa alienação parental, ela 90% das vezes ela acontece por conta de um litígio entre o casal e sim. que eles usam a criança como um instrumento ali de afastamento realmente de guerrilha entre eles, quando na verdade eles estão pensando só neles, É. né? E é aí que acontece essa alienação. Nossa, muito Geralmente interessante, né? É, envolve um divórcio que não foi bem aceito, né? Pessoas que passam a enxergar a outra pessoa como seu opositor, né? E aí existe uma situação de extrema beligerância. Isso não acontece em famílias, né? De pessoas assim que pensam, tem pessoas que, por mais que passam por um momento muito difícil, e a gente tem que entender isso, né, que a gente está ali atuando no pior momento daquela pessoa, mas tem pessoas que têm essa consciência de que, olha, se eu agir dessa ou daquela forma, eu vou estar prejudicando meu filho. Mas alguns ficam tão encegueirados que não conseguem perceber isso, prejudicando o próprio filho na escola, nas relações, né, sociais, impactando em vários aspectos da vida. Vira uma relação adversarial, né? E realmente sim. quem perde é o menor. E eu gostei muito da fala. Ela traz uma visão do melhor benefício para a criança, né? Para o adolescente, para o filho. E como as áreas da advocacia são diferentes, né? Já conversei com um advogado trabalhista aqui e eles têm uma visão muito bonita da advocacia deles. E assim, não é para qualquer um aquela advocacia, eles têm uma vocação ali. Eu tenho uma lida muito grande com patrimônio e com negócios, né? Então a minha visão é bem diferente. E como são áreas muito próprias do direito e que realmente para advogar naquela área você tem que ter a vocação, tem que ter as habilidades necessárias. Aqui você precisa de uma grande dose de empatia, né? Para que se identifique ali, para que tenha uma visão mais integradora daquelas relações ali, para diminuir ali o conflito, a beligerância, para ter um olhar mais amplo, mais sistêmico, né? Muito interessante, E muito rico. assim, e nas situações como essas, né, que envolvem alto grau de beligerância, né, alienação parental, dificilmente você vai conseguir conduzir sozinho aquele casal, né? Porque nas ações de família, quando há convergência, né, de interesses, um único advogado pode representar aquelas partes, né, pedindo ali para o juiz a homologação de acordo. Só que nessas situações, a gente verifica comportamentos tão conflituosos que dificilmente não vai ter um advogado do outro lado e você ainda tem que contar com a sorte de ter um advogado colaborativo. Uhum. Porque, assim, muitas vezes, Colaborativo, né? né? Advocacia Exatamente, colaborativa, Sim, né? colaborativo. muitas vezes a gente se depara com profissionais que acabam para receber valores mais elevados, né? Enfim, porque o tempo é lamentável, mas a gente tem que conversar isso também. Aham. Acabam comprando a briga do cliente ao invés de conduzir tecnicamente, olha, esse comportamento não é adequado, isso aqui não faz bem para o seu filho, o judiciário não vai atender esse pedido, não vamos brigar aí, né, por cinco, eu tenho ação de guarda litigiosa que a gente está indo para o quinto ano, né, e a cada hora tem relatório novo, petições,
né, demonstrando o que está acontecendo, porque essas informações têm que chegar ao conhecimento do judiciário, né, e o processo não finda, e às vezes do outro lado, Por infelizmente, a detrás gente dessa não, situação não tem conta com pessoas que advogados não que estão auxiliam. conseguindo conversar e advogados que não estão conseguindo construir uma cooperação, né? É Sim. uma leitura bem mais ampla da questão, muito Eu, interessante, né? particularmente, tenho até um caso desse em que eu falo com a advogada, né? Eu, no caso, eu estou pelo pai, a mãe, ela nitidamente ela faz muita alienação parental com a criança, inclusive com relação assim até a questões de escola, porque ele paga pensão e ele paga pensão in natura, que vem a ser pagar diretamente alguma coisa, e também a pecuniária, né, que ele deposita o valor que é pertinente, que foi determinado em sentença. Sendo que, por exemplo, gente, agora semana passada mesmo, teve uma questão que teve um rateio de um Uber em que dava 1,15 para cada um. Ela mandou mensagem porque ele que tinha que pagar. Quer dizer, uma coisa, os dois precisam. A guarda é compartilhada e a responsabilidade também, sendo que R$ 1,15, gente, ela poderia pagar também. Uma meia que a criança fure só porque é de material escolar, ela não é capaz de comprar, tem que ser ele. E assim, e aí fica dizendo, tá vendo? Seu pai não faz isso, seu pai não faz aquilo. Por vezes, isso é sem querer, mas nesse caso não. Existe aquela situação, né, Camila, que você deve ter, de Eu ia te aquele fazer uma pai. pergunta já já. Tá, aquele pai ou aquela mãe que fala assim: "Ai, que droga, tá vendo? Seu pai não veio te buscar na hora". Às vezes é um momento porque a mãe tá para sair, ou o pai, né, eu tô colocando só um genitor, vamos supor, a mãe tá para sair, tá com a criança, e o pai ficou de buscar às 7 horas, já são 7h15, não foi? Tá vendo? Seu pai sempre se atrasa. Isso às vezes é uma demonstração de agonia naquele momento, mas pode ser uma alienação Quando não parental. falam, muito pior, né? Não, pois é, mas tem questões que falam realmente muito pior, fora o abuso que a gente pode falar Vou daqui a perguntar para pouco. vocês, né? Uma vez detectada uma possível alienação parental, né? Me veio na mente aqui o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender, né? Aparece ele, né? E agora, quem poderá nos defender? O que fazer num caso desse? Por que cede a atuação da advocacia, né? Uma questão de assistente social, não sei, de psicologia, não sei. Como é que funciona nesses casos aí? Tá ali, possível alienação parental. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente Então, trata assim, isso? é necessário ter uma escuta muito atenta, porque às vezes o genitor que fala que é vítima de alienação parental, ele também provoca, né? Ele também pratica alienação parental. Então, assim, o advogado ele tem que ter uma escuta muito atenta, para entender, né, todo aquele contexto familiar, perceber até conduções do seu próprio cliente para orientar, né, e inibir qualquer tipo de prática que possa prejudicar o próprio filho, né? Porque muitas vezes essas questões que envolvem alienação parental, existem situações em que a pessoa realmente só se defende, mas existem também, eh, agressões mútuas ali, né, ofensas mútuas, e a criança, ela cresceu ali naquele ambiente familiar, né, de muita briga, muita confusão. Então, assim, a gente tem que entender realmente o que acontece, e analisar atentamente a prova documental que aquela pessoa consegue te trazer, né, porque se aqueles fatos ocorrem, ela vai ter mensagens, ela vai ter relatório da escola, as escolas auxiliam em situações onde as crianças estão, né, em sofrimento, quando percebem algum tipo de violência praticada dentro do âmbito domiciliar, né, contra a criança, a escola fornece relatórios, né, eu tenho ações em que a escola auxiliou muito, A psicólogos. escola olha a influência na aprendizagem, socialização, a criança mais introspectiva, né, possivelmente. Deve ter uma métrica para detectar isso, né? Interação com os Sim. coleguinhas, né? Sim. Psicólogos, né, às vezes eles auxiliam relatórios, e muitas vezes quando o judiciário requer, então assim, depende do perfil do psicólogo, isso vai depender da conduta dele. Eh
A perícia também que é realizada nesse tipo de processo, né, é feito um estudo psicossocial, onde ocorre entrevista com as partes, entrevista, dependendo da idade, com a própria criança e demais pessoas envolvidas também, né. Se, por exemplo, aquela criança tem uma madrasta e aquela madrasta participa dos cuidados, ela vai ser ouvida, né. Uma avó que reside em uma das casas, ela pode ser ouvida também, se é uma avó que participa ativamente da vida da criança. E assim, o judiciário vai detectando, né, prática de atos de alienação parental, sempre com o objetivo de proteger a criança. Eu costumo, inclusive, até indicar assistente técnico para poder auxiliar, no caso, a psicóloga também, né? Mas um assistente técnico que tenha conhecimento de questões psicológicas, Sim. porque a criança ela começa a demonstrar em comportamento, sabe? Ela começa a demonstrar uma baixa autoestima, uma falta de aprendizagem, uma agressividade do nada, espontânea. Ela começa a não querer ver o genitor que está sendo alienado, que pode ser tanto o pai quanto a mãe. São indícios, né? Exatamente, mas só que, dependendo do caso, isso realmente tem que ser analisado por um profissional da área para poder dizer, não, isso é um caso que se chamava até antigamente, né, Camila, de síndrome da alienação parental. Esse termo foi abolido, mas a gente continua falando os sintomas ocasionados pela alienação parental. E é até por conta desses motivos que estão querendo acabar com a lei, Tem crianças que né. vão ter depressão, tem Sim, crianças que vão apresentar, elas vão representar a fala daquele genitor, né, elas falam como se fosse um adulto, você percebe que aquela fala, ela foi construída contra o outro genitor, né. e E ela aí são casos começa de identificação até da alienação parental, né? Vocês já é, falaram alguns pontos, como replicar uma fala, né? Mudança no comportamento. sim. É, e o que fazer então se houve suspeita de alienação parental? Vocês já trouxeram aqui algumas questões, e o que o juiz pode fazer nesses casos de alienação parental, né? É, Como na é que funciona na prática para a gente? Na advocacia, está com suspeita, o que que o advogado faz? Quais são os caminhos? Ele vai distribuir uma ação, né, incidental, ou se houver já uma ação, de disputa de guarda em andamento, ele vai pedir ali, né, vai comunicar que possivelmente estão ocorrendo atos de alienação parental, vai pedir para que o juízo avalie, né, de repente um estudo técnico específico sobre essa questão, e o judiciário, ele pode suspender visitas, ele pode, eh, ele pode mudar pode a guarda, ele pode né, fazer alternância de guarda, alternância que é de o guarda. aspecto Você deve ser mais severo muito da alienação cauteloso, imagino, né, parental. o juiz para decidir numa questão dessa. Você deve ter uma sensibilidade muito grande, né? Para Pior que não, não. não. Geralmente ele decide logo pelas questões que são apresentadas ali. Por isso, inclusive, que está vindo essa necessidade de acabar com essa lei, o que eu particularmente acho um Há absurdo. algum abuso, né? O uso e Isso, abuso além, né? Eu estou usando além do instituto, estou me isso. excedendo. Porque, por exemplo, existem questões de você, do genitor ou da genitora, dizer que aquela criança foi abusada, abusada sexualmente, ou abusada porque passou a mão, né? Não deixa de ser um abuso chamado abuso sexual. E ela simplesmente diz que aquilo aconteceu. Então, meio que preliminarmente, eh, aquela criança ela é afastada daquele genitor, ou então aquele genitor só vai poder ver aquela criança acompanhado de um assistente, acompanhado de alguém, até se provar que realmente aquilo não aconteceu. Isso aconteceu com um cliente Nossa, meu, que coisa, mas inclusive. também para, Eu assim, já acompanhei um Você caso já proteger o bem bem menor, né? complexo Primeiro protege o também proteger o sobre menor, menor. essa enfim, depois a situação. gente. Isso. Por isso que eu te falei logo no início que se parece um pouco com a Lei Maria da Penha, porque você denuncia aquilo está acontecendo, então se toma aquela providência de afastamento, de suspensão, né, de multa, tem diversas coisas que podem ser aplicadas para esse não para o alienador, né? Não, para o alienante, Aham, não, para o alienador mesmo, para o alienado e alienante. alienador que ele pode sofrer, mas aquilo assim, no primeiro momento tem esse afastamento, mas até então vamos que o alienado não fez nada daquilo. Às vezes fez, mas às Foi vezes vítima não de uma fez. falsa denúncia. É uma falsa denúncia.
Então, o alienador acaba sendo. Aí, quando chega a se ver que é uma falsa denúncia, aí já vai para o outro âmbito, que aí é um crime. Porque a alienação parental, cometer alienação parental não é crime, mas é passível de punição conforme a lei determina, né? Que é o afastamento, que é a suspensão do poder familiar por vezes, uma alternância de guarda, enfim, outras coisas. Mas, assim, nesse primeiro momento, o alienado, ele fica afastado da criança até provar que aquilo realmente não aconteceu. Vocês acham que a guarda compartilhada ela pode mitigar a alienação parental, ajudar a lidar com isso? Sim, sem dúvida, Com porque certeza. a guarda compartilhada, ela coloca os genitores, numa balança, né, e ali você equilibra o tempo de convívio de ambos, né. Na guarda compartilhada existe uma divisão de responsabilidade entre pai e mãe, e assim, eu costumo falar que poder, familiar de pai é igual a poder familiar de mãe. Então, assim, se uma cliente minha liga e fala, já aconteceu: "Olha, o meu filho está doente, eu não gostaria que fosse para casa do pai". Olha, o pai também tem condições de cuidar do filho, né. Na verdade, assim, quando existe alguma situação muito grave, né, que a gente sente que aquela convivência está colocando em risco a incolumidade psicofísica da criança, aí tudo bem, né, é um sinal ali amarelo ou até vermelho, e a gente vai estar comunicando isso, tomando as medidas, né, necessárias. Mas, olha, na casa do pai, eu sei que na casa do pai está tomando Danone e aqui em casa não. Olha, lá É bendito você não tem refrigerante. ingerência, Você não pode né. beber Quando o seu refrigerante. filho está na casa do genitor, você, a partir do momento que vocês se separam, você não tem mais ingerência sobre o que acontece lá, né. E você estava falando daquele caso do abuso. Eu tive uma situação que eu acompanhei, que a criança de 5 anos informava, falou para a mãe que a madrasta havia feito, né, Abusado? abusado dele, e num primeiro momento foi difícil até o judiciário acreditar nela. Por quê? Porque havia histórico no processo de que ela fazia ligações por vídeo quando a criança estava na casa do genitor 40 vezes durante as visitas. Então, assim, foi muito difícil até o psicólogo do judiciário entender que realmente a criança estava sendo vítima de abuso. E foi feito um relatório, né. Nessas situações, geralmente a gente sente que os assistentes técnicos, eles têm muito trabalho, eles acabam não se debruçando tanto, né, na conclusão dessas questões. Mas houve um relatório, feito por um determinado setor público, de 26 laudas, que depois detectou que aquela criança sofria realmente vários tipos de violência no âmbito domiciliar paterno. E houve o afastamento. Até hoje o pai não conseguiu restabelecer. Assim, ele pode conviver com o filho, mas fora da casa que ele vive com a madrasta e sem contato com a madrasta. Denúncia Mas, assim, falsa no de primeiro abuso, momento foi difícil. alienação parental? Denúncia falsa. Sim, é alienação parental, sim. E existe alguma punição para alienação parental? Criminal, eu sei que existe punição com Pra restrições, né? Mas aí tem a denunciação caluniosa que aí vai para o criminal, mas isso não tem nada a ver, né, com alienação parental. A Em alienação si. paren é, com a lei de alienação parental em si, porque com a alienação parental são aquelas questões mesmo de punibilidade com o alienador, né. A criança fica, sob a guarda, possivelmente, do alienador, porque ele que está falando do alienante, Não é um crime, do alienado, do a alienado. alienação parental não é um crime, Não, não é um crime, a não ser que seja uma denunciação caluniosa, isso. tá? E as repercussões da alienação parental, além do prejuízo do menor e tudo, a quem pratica, seriam restrições com relação à Restrições de visitação, de convívio. convívio, né? Inclusive o que a Camila falou a respeito da guarda compartilhada, que você perguntou, a falta de comunicação entre os genitores a respeito da vida daquela criança
também é causa de alienação parental, porque a guarda ela é Você compartilhada. omitir, né, omitir Omitir informações é, importantes sobre o seu filho, uma informação médica, você leva para o é. médico, ele está com uma questão de saúde, você não avisa para o outro genitor, por quê? Se ele é o pai ou a mãe da criança, né, tão importante quanto você. Então essas Uhum. informações, elas têm que ser passadas, informações escolares, médicas. O Ministério Público atua nesses casos, né? Como é que Ah, funciona a participação dele? sempre que tem criança envolvida, o Ministério Público ele atua. Ele é ouvido Ele a re- participa de Ele todos os todos atos participa de os todas as atos, né? partes. processuais. Uhum. Interessante. E com relação ao menor, como é que se protege a criança num caso desse? Quais são as medidas, né? Ou é com relação ao genitor em si, que ele vai ficando mais restrito? Pois é sempre bom ter essa relação próxima com a criança, mas sempre observando o comportamento dela. Porque, e outra coisa, é ter uma boa relação dos pais. Porque os pais, quando têm uma relação respeitosa um com o outro, conforme a Camila estava falando no início, né, quando você tem o respeito ali, tudo bem, o casal se separou, pode ter várias questões ali que chegou num determinado momento em que um não suporta nem mais o outro, mas tem que entender que tem uma criança ali no meio e que ela pode sofrer todas as consequências daquela má relação. Então, vamos nos dar bem para poder cuidar daquela criança. Vamos falar nem que seja somente o necessário e evitar falar mal um do outro na frente daquela criança. Então, esse é o principal, né? Não ter uma boa relação entre eles para que eles não tragam para aquela criança todas as máculas, as mazelas Na daquele verdade, assim, é o fim de ápice do relacionamento. egoísmo, né, você querer Exatamente. impedir o seu filho de amar o outro genitor, dele ter uma relação tão sadia com outro genitor como ele tem com você. Mas, o problema é que isso realmente interfere, né, na vida da criança, prejudicando E totalmente a sua saúde mental. cria o que a gente fala que são as falsas memórias. Sim. Que é o quê? Você começa a falar tanta coisa para aquela criança que ela chega a um ponto que ela não sabe se aquilo realmente é verdade ou não. E aí ela vai e transmite para outras pessoas e ela fala de uma forma que você fica assim, ué, mas isso não aconteceu. Por que que a criança está falando isso? Porque ela ouviu alguma história e aquilo entrou na mente dela como uma verdade absoluta e ela passa a dizer aquilo como se aquilo realmente tivesse Quer dizer, a acontecido. criança adoece, É, a né, ela criança não consegue adoece. ser genuína, ela não consegue Isso ela reflete passa a no falar futuro, com reflete na vida cada adulta. genitor o que cada um quer É, ouvir, né. A mãe e o pai estão ali em conflito, ela vai falar para a mãe o que a mãe quer ouvir e vai conversar com o pai o que o pai quer ouvir, e ela ali tadinha tá sofrendo naquele meio e ninguém tá conseguindo enxergar, né, os problemas que estão sendo depositados naquela criança. Que exatamente. também vai sentir sensação de abandono se um genitor se afastar dela, porque isso também acontece, Ela fica com né. uma confusão dentro dela, ao mesmo tempo que ela está falando mal daquele genitor que é o alienado, ela está falando porque ela está escutando, ela está falando, aí esse genitor se afasta por conta disso, e com isso ela também se sente abandonada. É só intencional essa alienação parental, né? Ou ela pode Ela acontecer. pode acontecer também, conforme Mas nesses fa graus mais elevados é ela é intencional. intencional. E o pior, né, dessa questão, dessa situação toda, eu acho que é o que eu já percebi, né, o de mais grave é a criança sentir pelo outro genitor a aversão que o outro tem. Ela passa a ter esse desejo, né. Eu já acompanhei processos que o adolescente ele passou a ter ideação suicida após, Nossa. brigas de família. E as pessoas não conseguiam enxergar isso, infelizmente. E tem muito aquela questão da mãe ou do pai virar e falar assim: "Não, mas a criança não quer ir". Mas ele não quer ir. Eu já estive numa sala de audiência que o juiz botou a mão assim na cara do pai e falou assim: "Mas você tem que fazer ele querer, porque se ele não quer, é porque você não está fazendo o papel de pai". Na verdade, eu estava pela mãe e as crianças estavam com o pai. A advocacia familiarista traz diversos desafios, né? Vocês falaram aqui da alienação parental e tem outros temas que são pujantes também. É,
Fala-se também na questão de planejamento familiar, talvez até questão sucessória, não sei se casaria também de alguma forma com essa área, questão de guarda compartilhada, sei lá, regime de bens, enfim, o que dentro da advocacia familiarista são os desafios maiores para vocês que militam na área, para além da alienação parental? Que outros temas que vocês podem trazer para a gente falar sobre a advocacia da área de família para quem está nos acompanhando aqui no programa? O que mais na área de família você atua e as dificuldades principais que você vivencia ali? Então, eu acho que se tratando de família, né, o melhor caminho para um advogado atuar realmente seria na mediação de conflitos, né? Existe uma questão, né, porque família chega por problema, né? Uhum. E aí, como é possível atuar ali para que a gente alcance a solução daquela questão de forma rápida sem provocar danos? Mas as pessoas têm necessário muita paciência, colaboração de cada um, atuação do outro colega, né? Dependendo, né, como eu falei, se for um advogado colaborativo, a gente consegue fazer um excelente trabalho ajudando aquela família. Eh, O então, que eu acho mais difícil nesse caso, assim, né, tem várias questões, né, tem a pensão alimentícia, tem o divórcio, apesar agora, né, da gente ter a questão de fazer divórcio, inventário na esfera extrajudicial, que ajuda muito, a Acho que ques desde 2006, 2006, 2007, na escritura de inventário e partilha, é isso, já né? tem bastante De tempo, agora também bens não e me recordo divórcio. qual é a data não, Veio depois mas da emenda constitucional 45, uma tentativa de desjudicializar. isso, mas assim, mas teve agora também uma recente mudança com relação ao inventário, mesmo com menores, você pode fazer desde que trate desde que toda a tenha parte guarda e do alimentos menor. Isso, regulamentados. judicialmente, aí você pode fazer isso extrajudicialmente. Mas o que eu entendo que é mais complicado é porque você pega um caso de divórcio litigioso, você pega outro e é completamente diferente daquele primeiro. Você não tem aquela linha de que, é litigioso, vai ser assim. É É. consensual, vai ser assim. Não, é sempre diferente um caso do outro. Eu tenho até uma questão que a gente estava falando aqui sobre essa questão da alienação parental, ela pode se dar com outros parentes, né? Eu tenho um de avós. Os avós alienam a criança em face da mãe, porque o pai é falecido e a mãe casou novamente. Então, ela vai até para a rede social. Então eu pedi para verificar, né, a questão psicossocial, tanto do avô como da avó, mas a avó é pior, e isso está impactando na criança. A criança tem espectro autista, o que já piora. Ela foi para a rede social, ela falou Não isso, ela tem uma ampla expõe, compreensão, né, ela do que está não tem acontecendo. exatamente. Então, assim, é interessante esses casos. Cada vez que eu pego um caso desse, eu acho fascinante, porque é um caso diferente, é um caso que a gente tem que estudar e que a gente vê a situação específica daquele caso em concreto, né? Então, é muito bacana nesse sentido. É sempre uma dor, né? Dizer que é bacana, assim, que é legal você saber lidar com essa situação, com uma situação diferente. Mas a gente lida com dor o tempo todo. Eu costumo até dizer, eu tenho sempre uma caixinha de lenço na minha gaveta, porque é choradeira o tempo todo. E a gente se distancia um pouco, precisa se distanciar para não se envolver emocionalmente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter empatia. Então, é uma linha tênue entre você se doar e você ser técnica. Porque se você ficar muito consternada com tudo que está acontecendo, você não consegue raciocinar friamente. E, inclusive, um caso em que a mulher chegou, aí já é outro caso que é de divórcio, ela chegou para mim querendo divorciar, mas ela tinha violência doméstica e estava correndo a violência doméstica. E eu consegui fazer esse divórcio extrajudicialmente. Eu fui advogada dos dois. Então, quer dizer, se você pega uma situação dessa e pelo fato de haver uma violência doméstica, você já isolar aquele companheiro, né, ou aquele marido, porque ele cometeu, o que ele cometeu foi terrível, mas que ele vai pagar em outra esfera judicial, que é a criminal. Então, você aqui tem que tentar resolver a situação da tua cliente no divórcio, que ela estava querendo se livrar. Então, é sempre muito gratificante você conseguir entregar para o cliente o que ele procurou, o que ele veio te procurar, né? O que ele
procurou em você, é bom você entregar, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Quais são as dificuldades, Camila, de quem está advogando na área de família, né? Quais são os principais pontos de problema que você lida? Ela trouxe ali as questões emocionais, ao mesmo tempo ter um certo distanciamento, mas também não ficar muito afastado, porque existe ali uma leitura, né, mais humana do que está ocorrendo. E quais são as oportunidades para a advocacia, para quem quer entrar na área de família? Quais são os campos de atuação que o advogado consegue trabalhar ali e se desenvolver? Então, a gente atua em divórcio, ação de alimentos, inúmeras questões que envolvem também a questão dos alimentos, né? Porque você pode, em caso de inadimplemento, pedir a prisão do genitor, né? Porque é considerado um crime, né? O abandono material. Você pode pedir pelo rito da penhora, você pode atuar de forma preventiva também, você pode prestar consultas, você pode esclarecer, você pode entender os relacionamentos e conduzir a situação de forma a pessoa ali dentro, né, de uma relação, quando a situação não está muito clara, ela eh, definir que tipo de relacionamento ela tem, né, porque isso hoje em dia é muito complicado, as pessoas se envolvem, elas não são sinceras o suficiente, e aí ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência de fraude à partilha, né, que envolve fraude à partilha de bens, porque essa situação não foi bem esclarecida, né, no início do relacionamento. Você pode também atuar, auxiliando as famílias em um planejamento sucessório, né, ou seja, para evitar brigas na família, Essa né, área tem sido muito no falada fim da hoje em dia. vida. Sim. Pelo menos na minha área Eh, imobiliária fala-se as muito. pessoas já definem, né, qual patrimônio vai ser de qual filho, e aí também evitam inúmeros conflitos de interesses, né, futuramente, e muitas despesas também. Então, assim, existe uma gama de nichos, né, que o advogado de família pode estar atuando aí, auxiliando as pessoas. Muito bacana. Simone, especificamente na área de família, oportunidades para advocacia, e as maiores dificuldades de quem atua nessa área, e as maiores alegrias, que nós também não falamos, né? Os pontos positivos aí. Eu vou começar falando então pela alegria, né? Vamos começar com um pouco de alto astral, porque é sempre direito das famílias, é aquilo que eu falei, né? A pessoa chega sempre com uma dor, né? Se separou, ou alguém da família morreu, e aí você tem que abrir um inventário, ou o pai está alienando, ou a mãe está alienando, a pessoa chega sempre com muita dor, por isso a empatia. Mas a alegria é você conseguir fazer a justiça, você conseguir entregar o que a pessoa chegou e te procurou. Ah, você foi fazer um divórcio e aí não conseguem se falar e você fala com outro advogado. Maravilhoso quando a gente encontra um advogado que é colaborativo, né? Inclusive, né, tem o curso de colaborativo, né? De ser colaborativo, eu sou uma advogada colaborativa, mas quando tem que ser beligerante também a gente é, mas eu procuro sempre tentar um acordo. Porque eu digo assim, um acordo, ele não é ninguém fica 100% feliz, mas é muito melhor do que você deixar na mão do juiz para ele decidir. Eu Sim. acho que o colaborativo e o beligerante tem a ver muito com a postura do advogado e até um grau de maturidade com relação aos seus próprios conflitos. Com Hoje eu sou uma certeza. pessoa que eu já entro para tudo, para cooperar, para dialogar, e talvez há 20 anos atrás, há, sei lá, 25, há 15, meu comportamento fosse diferente, fosse um comportamento muito impositivo, muito mais unilateral. Acho que tem a ver com o momento de vida e como você enxerga as relações, né? Porque, de fato, cooperar, né, operar em conjunto, é um caminho para somar. É um dos processos sociais, né? As pessoas interagem, comunicação, cooperação, conflito, né? Coalizão, tudo tem a ver com relacionamento. E cooperar construir uma solução para esse caso. E me parece, Uhum. eu escuto pouco falar em cooperação na advocacia, mas me parece que num ambiente de família, né, seja a cooperação o melhor caminho, né? Eu Sim. acho que é.
Talvez não veria isso numa advocacia trabalhista em que há um conflito de capital e trabalho ali, né? É, Que é muito pouco afeito à cooperação. Não quer dizer que você não tente um acordo, que é outra questão, mas ali me parece que a cooperação é o caminho para construir soluções necessárias para a resolução dos problemas principais que tem a ver com o bem-estar das pessoas envolvidas, né? Realmente interessante. Cooperação, palavra bem interessante E, que e dependendo da experiência e do olhar do advogado, você conversando com as pessoas, você consegue celebrar identificar. um acordo, agora também né? tem aquele cliente que eu costumo dizer, tem o cliente que gosta que você bata na mesa. Tem aquele cliente que acha, não, mas por que você não falou assim? Não falou assado? Sim. Porque tem que fazer assim, assim, assim. Não, calma, não é bem assim, aí você tem que explicar, porque aí fica parecendo que você é uma advogada muito, mas não é, Branda, né? branda demais, aí parece que não é boa, né? A tua capacidade é medida pelo teu grau de irritabilidade, quando você é mais irritado, quando você fala mais alto, quando você grita, mas eu, graças a Deus, até que não tenho esse tipo de cliente, não. Mas tem situações que realmente você tem que brigar, né? Tem situações que você pega também um advogado da outra parte que você fala, não dá para você baixar a cabeça para aquela situação. E é o que você estava falando, Egito, conflito a gente tem na vida o tempo todo, né? São ideias conflitantes, mas nem sempre o conflito ele tem que gerar briga. Ele pode gerar um conflito, lógico, né? Conflito de ideias, mas é muito importante que você saiba gerenciar aquilo. E a Exatamente. mediação, Acomodar, lidar com interesses potencialmente dissonantes, construir um consenso, né? Fazer isso, ajustes, cotejar essas questões e realmente evitar essa colisão frontal, esse atrito frontal e construir soluções, mitigar aquele mitigar. relacionamento, né? Aquele sentimento, porque é o ramo do direito em que mais se envolve sentimento. Ah, consumidor, conforme a Camila já trabalhou. Ah, claro, né, Camila? Chega ali a pessoa irritada, mas ela não tem relação pessoal com a empresa. Então, ela é uma irritabilidade diferente. O trabalhista, você está naquela empresa e às vezes está brigando com aquela empresa, já está trabalhando até em outra. Agora, a família não tem memórias, tem familiares, né? tem, Raízes. tem Você tem que ter um raízes. olhar É humano, um olhar né? humano. Você Com um entender a certo dor da pessoa e distanciamento, ver de que forma você consegue ajudar. E isso. assim, o que eu sempre falo, né? Quando a gente tenta, né, um acordo, é realmente fazer aquela pessoa enxergar que ela ceder um pouco, né, para construir ali, né, uma composição, significa ela participar do que vai acontecer na vida dela, porque a partir do momento que você deixa o juiz decidir, aquela decisão pode não ser o que você esperava, né? E aí, por isso que a gente tem que trabalhar essa questão, né, de ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tentar realmente ajudar para, né? Agora, se não tiver jeito, tem situações assim de extrema violência, covardia, e ali você vai ter que ser mais incisivo, vai ter que, né, produzir mais provas, vai ter que ser muito presente mesmo no judiciário e né, demonstrar para o juiz, para o promotor o que está acontecendo, atuante, e aguardar que o judiciário realmente faça a melhor justiça ali naquele caso. Nós temos então questões afeitas à guarda, questões afeitas a regime de bens e solução de sociedade conjugal, né, que são os É, de- motes aí. Planejamento sucessório também envolve a questão de família. Mais o o que Os inventário, né? contratos, Os né? contratos, não entra na minha área não, doutor. O União inventário já é estável, comigo, união tá? Já deixa estável, para os contrato, imobiliaristas agora aqui. contrato de namoro. Ih, contratos gente, de como é que namoro. funciona contrato de namoro dentro da área de família, né? Interessante isso, hein? Então, geralmente o contrato de namoro, ele é elaborado quando existe realmente aquela relação às claras, né? Olha, eu tenho uma relação com você, mas eu já tenho uma vida financeira assim, assado, não quero que haja comunicação patrimonial, eu não tenho interesse em estabelecer uma família, e aí as partes firmam ali o Para contrato de namoro. descaracterizar uma possível união Exatamente, estável, né? estabelecendo ali o que eles relacionaram em relação, a essa não comunicação, né, patrimônio geralmente é quando não há interesse em comunicação patrimonial. Eu posso chamar de namoro também, mas a situação de fato já mudou e aí
Pode acontecer isso? Ah, bom, É, formalmente é um namoro, mas aqui já está uma cara de é, uma união é isso que estável, eu é? ia até É, pode complementar, que acontecer. é super válido o contrato de namoro, porque a gente sabe que hoje em dia o namoro é diferente do namoro de antigamente. Hoje em dia os namorados viajam juntos, passam final de semana, passam às vezes um mês juntos, final de semana um na casa do outro. Ok, é um namoro que a gente chama até de namoro qualificado. Qualificado. Gente, É, namoro vivendo e aprendendo qualificado. advocacia, ainda mais agora de É, família, namoro mas não. qualificado. E o que é um namoro desqualificado? Não, não tem um desqualificado, tem um não qualificado, né? Que é aquele de andar só de mãozinha dada, se ver só de 7 às 10 da noite, que não existe mais. Mas, assim, não adianta você ter esse contrato de namoro e ter os requisitos da união estável, Sim. que é a união pública e notória, com intenção de Constituir constituir família. família. Então, aí você tem um contrato de namoro, mas ele já foi desqualificado por conta da aparência, né? Você aparece sempre ao lado daquela pessoa. Você tira fotos e posta no seu Instagram, minha família, ai, minha mulher ou meu marido. Ué, eu não te conheço. Tô vendo sempre você com aquela pessoa. Ué, você é casado? Não é? Porque, né, por exemplo, você e a Cecília, eu nunca pedi a certidão de casamento de vocês para saber se vocês são casados ou não, mas vocês agem como uma família. Sim. Então, se não são casados, é uma união estável. Para quem está aqui agora, vamos supor, tá namorando, fulano tá namorando e eu tô sempre vendo junto, mas não moram juntos, viajam de vez em quando, mas já estão há uma semana sem se ver, são namorados. Ah, não, é meu namorado, apresenta como meu namorado, é minha namorada. Então, apesar Como a de. sociedade enxerga e como se apresenta. Exatamente, exatamente. Então, é muito fácil você fazer um contrato e agir como união estável. Aí vai ser caracterizado amanhã ou depois união estável. E tem mais, não tem tempo, não. Não é determinado tempo. Antigamente tinha, né? 2 anos. Hoje em dia não tem mais. Basta ficar demonstrado e você achar, ué, fulano não era seu marido, não? Leva uma testemunha dessa para a sala de audiência. Interessante que é um campo de atuação da advocacia que não tem a ver com conflito, não tem, enfim, mas é uma prevenção ou um planejamento até de como as Para não coisas se haver conflito. comportarão, né, para É, prevenir um conflito mais adiante, isso, né? Que isso. interessante. As questões de guarda do filho menor, as questões de planejamento sucessório, aí entra holding familiar também. Às vezes lá na contabilidade os contadores atendem algum cliente para fazer uma holding e tal, também Uhum. A interessante, e gente já presta casa com o assessoria Mas tributário. também, assim, isso aí testamento, é doação. você antes da pessoa morrer. Você falou, não vem na minha área, não. A gente atua depois que morreu. Vou fazer um inventário sem o planejamento sucessório, né? A questão dos alimentos, que tem os alimentos gravídicos também, que são aqueles alimentos de quando a mulher está grávida ainda, independentemente de saber quem é o pai ou não, né? Se for determinado que o filho é dessa pessoa, ele vai pagando a pensão alimentícia. Vai depois saber que não é? Acabou. Ele não vai devolver o dinheiro, não. Ação A- de a- curatela, é, ação de adoção. Curatela de interdito eu já fiz algumas sim. também. Interessante. Adoção. Eu consegui também há pouco tempo a adoção para uma madrasta com a destituição do poder familiar da genitora que abandonou o filho que tinha autismo. Gente, que Quando ela interessante, hein? descobriu o diagnóstico, ela desapareceu da vida da criança. Ela estava 3 anos sem perguntar para o pai se o filho estava bem ou não. E a madrasta, desde o início, sempre assumiu todos os cuidados. Ela que ajudava a Ah, levar legal. a criança para todos os médicos. E aí nós tivemos um parecer desfavorável Ministério Público? do um parecer técnico desfavorável, não do Ministério Público, mas da área Gente, social? de psicologia e da assistente social, Aham. porque eles se debruçaram no fato de que a criança futuramente ela tinha que ter direito a conhecer as origens dela. Mas isso não impede, né, Camila? Não Exatamente. E eu impede. impugnei, né, o laudo. Aham. Na audiência de instrução de julgamento, a juíza percebeu, né, que aquela criança escolheu uma nova mãe
a criança também já era o filho de coração dela há muito tempo. Inclusive, como ele era muito novinho, né, quando a mãe sumiu, ele tinha 2 anos, e com o fim do processo ele já tinha 5, ele já não tinha mais, ele não sabia quem era a mãe dele. Não Se tinha nem mais mostrasse a foto, memória, né? ele não sabia quem era. E Interessante. aí a juíza, muito humana, deu uma sentença maravilhosa, destituindo o poder familiar pelo abandono e reconhecendo a madrasta como, né, como a Porque ela genitora. poderia também fazer reconhecer como uma mãe socioafetiva, né? Então, Que Isso que aí eu mas ia você ela, pode ter perguntar, essa mas ela também. questão não da. tinha essa O intenção. que é Não, eu sei, mas afeto? assim, É, é para o juiz, né? porque chegaram a Saber. perguntar se ela tinha Aham, interesse, e eu perguntei também, e ela falou: Camila, ou é tudo ou nada. sim. Porque você pode ter até duas Porque mães e no dois final pais das numa certidão contas, de quem nascimento. cuidava da criança quando estava doente, quem levava para o hospital, Era quem ela, ficava né? sem dormir, era ela. Ela falou: olha, é ou tudo ou nada. Sim. Como é que E funciona a conseguiu. questão da Conseguimos. socioafetividade? Porque esse caso foi a adoção. Houve a perda do pátrio poder, não é isso? Sim. E ela foi a mãe adotiva. E nesse caso, ela poderia ter sido a mãe socioafetiva. O que é socioafetividade? Poderia. Explique Depende do que ela para todos quisesse. nós. E não só para deixar claro para você, não é mais o pátrio poder, é poder familiar que se chama agora. Porque Ah, o pátrio mudou, poder vem de era pai, aquela né? coisa de Sim. pai, né? Então, Do para Bona ficar. Pátria Famílias, né? Acho que foi Isso, bem então, alterado, é o né? poder Poder familiar. familiar, né? Isso, Você vê como o isso. advogado de 2000, se formou em 2002, já está meio por fora Não, da mas você transição. não é da área e sabe Estou muita perdoado. coisa, você sabe muita coisa ainda, mesmo com relação a esse assunto. Agora, a socioafetiva é aquela que se sente realmente mãe, mas ela não quer ter o filho só para si. É uma decisão unilateral. Ah, eu quero adotar. Ah, não, eu quero ser sócio-afetiva, que pode ser um padrasto, pode ser a madrasta, porque convive muito tempo, e aí ele Sim. vai ter os mesmos direitos que um O filho filho tem. natural, a não ser na herança, né? Que ele pode não entrar na herança daquele. Não é isso modificou, né? Ele Não, a pode ter herança direito, tem direito, né? sim, Tem ele tem direito à direitos herança, tem sucessórios. Olha, direito Inclusive, eu sucessório, consegui mesmo também, no, né, o reconhecimento de no uma paternidade sócio-afetivo. socioafetiva. Nessa situação foi um acordo, porque o genitor, ele compreendeu perfeitamente, porque essa moça, quando eu fiz, ela tinha 28 anos, e esse pai socioafetivo, ele residia com a mãe dela desde os 5. Então, assim, ele tinha muito mais contato, inclusive ele me explicou que ele ficou 60 dias internado, e quem visitava ele todo dia era essa menina. As filhas, né, de origem não visitaram ele no hospital, foram pouquíssimas vezes. E aí ele viu que ela merecia, né, esse lugar. É, e E eu liguei, né, conversei com o pai dela e ela ficou com muito receio, né, dela falar que ela queria. E aí a gente conversou e ele aceitou e ficaram os 2 nomes no documento dela. fica. Pode ficar até quatro, né? Dois pais e duas mães. Mas o que eu falei, eu me confundi, foi porque tem gente que faz isso após a morte, Uhum. querendo a socioafetividade ou querendo a Reconhecimento adoção, pós-mortem. reconhecimento pós-mortem para Sim. poder ter direito à Já é herança. mais Aí por isso difícil. que eu falei. É. Porque aí como é que, né, você vai Inclusive, ter que comprovar que havia um é, vínculo afetivo e por que aquela pessoa em vida não fez não fez isso. esse reconhecimento. Então é uma situação Assim delicada como a união gente, de estável conduzir. eu falo para pós-mortem. vocês, né? 2025. Acredito que quando eu estudei família, talvez tenha sido 2000, 2002, 2003, por aí. Quantas transformações na sociedade ocorreram nesse período Sim, e como o direito teve que se comportar, né, quer regulando tal conduta ou tendo interpretação nos tribunais diferentes com relação a tal ou qual caso, inclusive até construindo mecanismos para tratar certos problemas que sim. ocorriam, né? E Se tem você que. me perguntar, minha mãe e meu pai se divorciaram e ali houve alienação parental, né? Naturalmente, por conta de todo aquele estado de coisas e até do despreparo que existia ali em cima, enfim, se tivéssemos esse conceito hoje, tivéssemos talvez uma, uma,
um suporte maior para as pessoas, até como preparo maior para os advogados, o comportamento, né, das pessoas Uhum. teria sido muito diferente, o impacto nos filhos também teria sido até bem diferenciado. Interessante como as coisas, né, progridem, como os institutos se desenvolvem, muito bacana, né? E é uma advocacia realmente que tem que ter muita vocação e muito preparo, né? Muita especialização. Eu passei uma época também, meu pai já curatelado, eu tive que ir a algumas audiências, eu prefiro não comentar porque envolvia uma série de questões e como aquilo me trazia, né, um dissabor, né? Teve uma que eu tive que levar minha mãe porque tinha que reconhecer ali uma certa situação com outro relacionamento que meu pai já tinha, por meio de prova testemunhal, minha mãe passou mal, então assim, a parte de família, Envolve o ela, emocional. ela realmente, ela puxa das suas raízes, né? Puxa de relações, puxa de afetos, de sentimentos. É um desafio para o advogado. Parabéns para vocês dois que militam na área, né? Eu olho às vezes mais para número, na parte imobiliária, né? Para negócios, preços, e na parte condominial. Claro, por mais que você tenha uma atuação ali objetiva, o condomínio transborda ali uma informalidade e as relações entre vizinhos, né, são relações continuadas que, de certa forma, tem um coloridinho que lembram até relações de família, mas nada que se compare aí à área de vocês. Meninas, estamos caminhando para os minutos finais assim do nosso programa, né? Fiquem à vontade para falar temas que vocês queiram de alienação parental, que é o mote principal do nosso Uhum. programa, ou outros temas que estejam relacionados à advocacia de família, para depois a gente já ir então para o encerramento. Camila Dudley, que chegou aqui, né, um pouco tímida, já está toda solta ali, toda, né, Tá. feliz, toda participativa, né? Simone, que enganou a gente dizendo que era tímida, não sei aonde, né? Verdade, verdade. Ah, Pode perguntar às gente. amigas, pode Mas assim, perguntar. existem também as reconciliações, né? E essa parte é bem bacana. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu já consegui ajudar em algumas situações. E uma aconteceu há mais ou menos um mês atrás. O que que aconteceu? Uma senhora de 62 anos recebeu a comunicação, né, a citação para que ela respondesse à ação de dissolução da união estável. O companheiro dela já estava fora de casa há um mês, só que ela, quando ela me procurou, ela chorava muito. E aí ela falou que não entendia por que aquilo tinha acontecido, porque ele continuava indo para casa dela todo dia, ela continuava levando ele a todas as consultas médicas, os filhos moravam em outro estado, não cuidavam dele, e ela morria de chorar toda vez que ele saía da casa dela. E eu liguei para o advogado e falei: "Doutor", me apresentei e falei: "Olha, eu gostaria de saber se o senhor sabe a história que eu sei". Aí expliquei a situação toda, né, Encontra um da advogado do auxílio colaborativo, né? mútuo, né, da insisten do cliente dele estar na casa da minha cliente todos os dias, dela levar todos os médicos, dele ter uma idade super avançada e ela já estar com ele há 20 anos, né, ele conheceu ela com 40, saiu do estado dela, veio residir aqui em Niterói com ele. Enfim, teriam muitos outros reflexos ali, né, nessa Uhum. questão. E aí eu sugeri uma reunião no meu escritório, ele apareceu, que eu achei, né, bem bacana, conversamos muito, ele foi bem durão ali na reunião, o companheiro, né, porque Ah, eles não se separaram, explicou as questões que incomodavam ele, e aí eu falei, né, da relação, do que ela falou para mim que ela sentia, né, do auxílio mútuo, do amor, enfim. E aí ele saiu dali pensando, né, no dia da audiência, ele veio me procurar com o olho cheio d'água. Ele falou assim: "Olha, eu queria te contar que, eu desisti do processo e eu queria muito agradecer pela senhora ter ai, aparecido na minha que vida". bacana, tá vendo? É E isso que eu aí, olha, falo. foi uma Olha, choradeira na audiência, eu isso também é uma fiquei super alegria muito emocionada, o grande. advogado também, assim, ficou emocionado, eu acho que ele não imaginava que ele fosse falar, pelo que eu percebi, ele ficou um pouco surpreso. Aham. E saímos dali e tá tudo bem, graças a Deus, até Eu lembro de hoje. uma cena de um filme, Que né, que bom. aparecia uma família, e aí o filme até era espiritualista, e eles olhavam para o protagonista do filme e falavam, estimulando ele a escrever, né? Falavam, André, o mundo precisa de histórias felizes, né? Escreva, né? As pessoas precisam, né, de inspiração desses bons casos.
Eu tive uma questão relacionada à reconciliação da sociedade conjugal. Foi mais ou menos o seguinte: nós estávamos na mesa fazendo a venda de um imóvel, e aí, na hora de bater lá a qualificação, tinha um casal conosco. Aí eu olhei e falei, mas o senhor é divorciado, né? Ah, eu esqueci. Aí puxou uma certidão, né, de casamento, tava lá, reconciliação da sociedade conjugal. Eu me casei, mas eu falei, mas o senhor casou de novo? Mas peraí, eu não estava entendendo nada, né? Pois vai ter que fazer inventário particular. Não, eu casei com ela mesmo. Já Casou de aconteceu novo. também. Eu representei também um casal, fechamos um acordo, divórcio. Divórcio foi decretado. E aí eu comecei a mandar mensagem para um, para o outro, ninguém me respondia. Eles E estavam aí com eu liguei. vergonha e Não, sabe o que voltaram. que é? Nós voltamos. E aí a sentença não tinha transitado em julgado. Eu falei, mas vocês voltaram, voltaram mesmo? Vocês querem que eu vá lá correndo conversar com o juiz? Eu tenho tempo, tá? A gente tem 3 dias para decidir isso. E aí Não eles falaram, transita. queremos. Fui correndo, conversei com o juiz e a gente conseguiu restabelecer ali a Porque situação. depois que o divórcio sai mesmo, assim, transitou em julgado, é É, só casando de novo. sim, Aí não tem jeito. Ai, mas é muito bacana, né? É muito é, legal quando acontece esse tipo de coisa. Eu também já sim. tive Doutora isso. Simone, questões da advocacia de família, oportunidades, possibilidades, causos. Fique à vontade para fazer a sua fala para a gente já encaminhar para o encerramento do nosso programa. É a única coisa assim que eu achei que a gente não comentou e que eu acho muito importante na alienação parental são aqueles autoalienadores. Porque o que vem a ser isso? É aquele pai ou aquela mãe que colocam o problema como se fosse da criança para não poder vê-la. Ele se Nossa, autoaliena para não ver a criança. Então, isso também é uma coisa que traz consequências no psicológico da criança, né? Ela cresce. Isso impacta muito na vida adulta, nos relacionamentos, na autoconfiança, na autoestima, em acreditar em si mesmo, né? Na autoconfiança. Então, é algo que as pessoas quase não falam. A gente fala muito da alienação de um para com o outro, de dos avós, de tios. Eu também tive uma alienação, fui alienada parentalmente, né? Mas era aquela coisa, quando você é criança, aquilo é meio que normal. Ah, porque seu pai não presta, porque seu pai não sei o que, é com sua mãe, né? Tá vendo? Largou sua mãe. Então, aí você fica assim, poxa, meu pai não é legal, né? E aí a gente cresce, vai para psicóloga, né? E a psicóloga resolve tudo. Eu brinco dizendo que é a minha que lute. Então, mas eu acredito que todos nós devíamos ir, todos nós temos questões, principalmente familiares, né? Assim, de quando criança, isso se reflete na vida adulta. Então, o que eu gostaria assim de deixar para as pessoas, para as famílias, né, para entender que separou, tudo bem, você pode detestar seu marido ou sua esposa, mas pense que quando tem uma criança envolvida, qualquer coisa que faça, que vá desconstituir aquela imagem que a criança tem, e até de adolescente tem do pai ou da mãe, isso vai se refletir na vida adulta para o resto da vida até ela conseguir se tratar com psicólogo. Então, evite esse tipo de situação. Tem questões para se tratar com o seu ex-cônjuge, trate diretamente com ele e, de preferência, longe das vistas das crianças, porque isso é indispensável, porque você não sabe amanhã ou depois como vai ser sua vida. Pode ter uma reconciliação com esse genitor, com essa genitora, e aí desconstituir aquilo tudo que foi colocado na cabeça daquela criança, vai ser muito difícil. muito bem. Bom, nós falamos aqui, pessoal, hoje sobre alienação parental, nós avançamos em alguns temas da área de família, nós tivemos aqui duas grandes convidadas muito queridas. Eu vou agradecer agora aos nossos patrocinadores e vou devolver para elas fazerem então a fala de encerramento e colocar o Instagram delas, né, do escritório, para que aquele que tem interesse em conversar mais, tirar dúvidas e mandar mensagem, contratar serviço, enfim, entre em contato com essas colegas. Fazer parcerias também, isso é bom para a advocacia. Quero agradecer aqui nossos patrocinadores que possibilitam, né, que esse evento, esse programa seja realizado. Juliana Araújo, leiloeira pública, JA Leilões, 10 anos de experiência no mercado da leiloaria, realiza leilões nos processos judiciais e também nas cobranças de cotas condominiais. RT Negócios, reduz seu plano de saúde, dá até 40% de desconto no valor do seu atual plano, tem desconto para advogado e membros do judiciário, @rt.negócios,
21 97347 5232. Gilcimar Conceição, o contador condominial, parceiro dos advogados, proteja seus rendimentos, abra sua PJ com o Gilcimar Conceição. Simone Viana Advocacia, especialista em direito condominial, família e sucessões, com experiência em soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. André Perazzoli, 20 anos na advocacia criminal, especialista em direito penal econômico, Tribunal do Júri. www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. CBEPJUR, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, civil, imobiliário, condominial e outras áreas. E Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Eu estive hoje aqui com Simone Viana e Camila Dudley, duas queridíssimas colegas, advogadas, amigas, que atuam na área de família também, e nós falamos de alienação parental. E estou encaminhando aqui para a finalização. Camila, quero te agradecer por estar presente conosco, né? Já está aqui toda mais tranquila, né? Realmente superou um primeiro grande desafio, né? Eu não sei falar em público, e se soubesse, né? Como é que seria, né? Um show aí. Fala pra gente questões sobre o que nós trabalhamos hoje aqui, dá o seu recado final, dá seu Instagram, e vamos terminar aqui o programa de hoje já deixando o convite para a próxima. Simone já voltou aqui, você está convidada para voltar mais adiante, né? A casa é sua. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com dois queridos amigos, pessoas que eu admiro, né, profissionalmente e pelo lado humano também. E gostaria também de aconselhar, né, as pessoas que passam por algum tipo de conflito familiar, porque pode ser que aquele seja um momento difícil que você esteja passando, um momento de dor, mas a forma como você vai lidar, a condução, né, que você vai escolher vai ter impacto na sua vida futura, né. Então, assim, o que você vai fazer daquilo, daquela situação ali, vai refletir futuramente na sua vida, né. A energia, né, que envolve aquela situação. Então sempre procure, colocar a cabeça no lugar, se acalmar, procurar, esteja ao lado de bons profissionais, né, pessoas que vão te orientar sempre a agir da melhor forma, né, racionalmente, e pense sempre nos movimentos que você vai fazer, né, se eles vão agravar aquela situação ou se eles vão atenuar. E a melhor forma de resolver, né, todas as questões realmente é através da mediação. Muito Instagram, obrigada. contato. Camila Dudley. Ok, obrigado, Camila. Obrigada. Simone Viana. Bom, agradecer mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com a Camila, que é uma pessoa também que eu admiro, uma colega, a sua equipe, que sempre nos trata super bem, super acolhedora, nesse lugar aqui incrível, para a gente poder trazer um pouquinho do conhecimento que a gente tem. É um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, porque você vê que um assunto vai emendando no outro, porque é tudo uma teia ali que vai se conectando um assunto no outro quando se fala em direito das famílias. Mas o que eu tenho para dizer para as pessoas que estejam passando também por situações que a gente sabe que são situações que envolvem muito o emocional, que às vezes você fica sem cabeça realmente para resolver, procure ajuda para alguém poder te orientar, um profissional que seja um profissional que tenha empatia, que não comece a brigar, porque se você já está numa situação de beligerância com o seu companheiro ou sua companheira, é a melhor coisa você procurar um bom profissional que possa te trazer uma tranquilidade para que você faça a coisa certa, porque a possibilidade de errar quando a gente está com os ânimos alterados é muito grande. Então, procure um bom profissional para te ajudar, para te auxiliar nesse momento tão difícil que a gente aqui, como advogado, sabe que é muito difícil, mas que tem solução.
sempre tem solução. E é melhor que essa solução seja pacífica. Então, pense, respire, procure um bom profissional, de preferência aquele que te indica, assim, alguém que te indique um bom profissional. Não vá no ímpeto de tentar prejudicar a outra parte, porque com isso você vai estar mais se prejudicando e prejudicando talvez o seu filho, que seja criança ou adolescente. Com certeza isso vai acontecer. Então, espere o momento certo para tomar a atitude correta e ter um final que não seja feliz, mas que seja pelo menos positivo. O meu Instagram, simoneviana.adv. Quem quiser saber mais notícias a respeito de direito das famílias e direito condominial, me segue e pode fazer perguntas que eu teria o maior prazer em responder. Obrigada mais uma vez. Muito bem, pessoal. Tivemos aqui hoje o nosso episódio 16, tema alienação parental e direito de família, com as queridas Camila Dudley, Simone Viana. Pude aqui aprender bastante sobre direito de família e essa é a maior alegria do programa, né? Compartilhar conhecimento, aprender, muito importante. Bom, agradecendo a todos aqui, finalizamos então o nosso 16º episódio. Até o próximo. Um abraço, meninas. Muito obrigado por Obrigada. vocês estarem Obrigada. aqui. Obrigada.